Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês na semana passada, hoje eu estaria postando um vídeo explicando para vocês de forma didática, de forma bem simples, o que é o cérebro humano e como ele funciona. Lembra que eu falei que você não precisava ter conhecimento algum? E você não precisa ter. Mas entenda que você tem que saber dar o real valor no que o seu cérebro tem e no que ele pode oferecer para você. Entenda uma coisa comigo, vamos lá. Pensa numa televisão. A televisão, para que você possa assistir a televisão, para que você possa ligar a televisão, para que você possa mudar essa televisão de canal, você não precisa saber como que as peças estão lá dentro, você não precisa saber o nome dessas peças, mas você precisa saber o básico de como é a funcionalidade dessa televisão. E para isso existe um manual, para você aprender aonde que liga, para você aprender no controle aonde que muda o volume, aonde que muda o canal, aonde que você acessa o menu, para poder você fazer algumas configurações. O nosso cérebro é a mesma coisa. Você não precisa ser o doutor do cérebro, mas você precisa entender e dar o real valor no cérebro. E é isso que eu vou mostrar para você. E antes eu quero pedir que, se você gostar desse canal e achar ele dinâmico, vai lá e segue o meu canal, que você sempre vai encontrar vídeos aqui dessa maneira, tá certo? E se gostar muito, deixa até um comentário aí o que você achou. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender, meu filho, que o seu cérebro, você precisa acessar o manual básico, prático dele. Porque tem muitas pessoas que passam uma vida inteira sem entender que tem um cérebro dentro da cabeça. Aí também fica complicado. Então vamos lá, sem palavras científicas, sem dor de cabeça, mas vamos pensar o que é o nosso cérebro. A primeira coisa que você tem que entender, que o seu cérebro é o órgão mais importante de todo o seu corpo. Então, de todo o seu corpo, de todo o seu organismo, o cérebro é o órgão número 1. Então, vamos dar o real valor nesse órgão, né? Aí, de forma simples, você me pergunta, já, o que o cérebro faz? Primeiro, o cérebro é o que cuida de toda a estrutura do seu corpo. Ele cuida das ações inconscientes, ele cuida do seu contato com o seu mundo interior e ele cuida do seu contato com o seu mundo exterior. Então, beleza. Tudo que está no seu corpo é coordenado pelo seu cérebro. Tudo. Absolutamente tudo. E até as ações inconscientes. Olha para você ver o tanto que esse cara é importante. Já, o que são essas ações inconscientes? Vamos lá. Quando você dorme, você está consciente? Não. E o seu coração continua batendo? Continua batendo. É uma ação inconsciente que você está dormindo, mas o seu cérebro nunca dorme. Ele está trabalhando. Quando você está dormindo, você respira? Você respira, senão você ia morrer afogado. Não é verdade? Ia morrer com falta de ar. E aí? O que faz você continuar respirando? É o seu cérebro. Então olha a importância desse cara para você dar o real valor nele e entender um pouquinho como esse cérebro funciona. Vamos lá, eu vou falar para você aqui acho que eu vou usar só uma palavra científica e não vou usar mais nenhuma palavra científica dentro desse vídeo inteiro. Mas essa aqui é importante a gente falar. Inclusive, não fica assustado se você não entender muito bem o cérebro, sabe por quê? Porque nem os pesquisadores, aquelas pessoas que vivem pesquisando, aqueles cientistas, sabe? Estilo Einstein, até aqueles com os cabelão lá que vivem só para estudar, até hoje eles ainda não desenvolveram um estudo conclusivo do cérebro humano. Eles estão ainda sob estudo. Agora imagina aqueles caras que foi lá, estudou, fez PhD, tem as melhores ferramentas, os melhores mecanismos para poder entender o cérebro. Não entenderam? Você acha que somos nós que vamos querer entender o cérebro em toda a sua complexidade? Jamais, né? Mas tem um negocinho que foi descoberto recentemente, eu até anotei o nome aqui, que chama neurogênese. Neurogênese. O que é a neurogênese? Neurogênese é o que se descobriu que, olha o que o cérebro faz. Vamos lá. Antigamente, até recentemente, pensavam-se que os nossos neurônios, eles só eram construídos na formação do nosso cérebro. Depois, novas pesquisas, novos cientistas descobriram esse tal de neurogênese aí. E o que esse neurogênese faz? Olha o tanto que o nosso cérebro é o nosso super-herói. Por que é o nosso super-herói? Porque ele tem capacidade de ressuscitar aquilo que morre. Vamos lá. Neurogênese nada mais é do que aquela transformação, aquela formatação, aquela criação de novas células, de novos neurônios. Então, diariamente, o seu cérebro forma novos neurônios. Agora, olha que coisa legal. O seu cérebro forma milhares de neurônios. E aí, esse neurônio, diariamente, se divide em dois.
Uma parte volta a trabalhar para fazer mais neurônios e a outra parte migra para qualquer lugar do seu cérebro para substituir aquele neurônio que morreu, para substituir aquela célula que morreu. Então imagina o poder desse cara. Olha, eu acho que o cérebro é o nosso super-herói, porque pensa comigo, morreu e ele consegue ressuscitar, é isso mesmo. Então aquelas células mortas, ele fabrica essas células e manda células para lá para poder substituir essas células que morreram. Agora vamos lá, o seu entendimento do cérebro tem 4 fundamentos que são muito importantes para que você se dê bem na sua vida. Vamos lá. Primeiro passo que você precisa entender que predomina são os fatores da razão e da emoção. É isso mesmo. Você tem razão e você tem emoção. Quando você consegue ter esse discernimento, as coisas ficam mais fáceis para você. Quantas vezes você não deixa a emoção prevalecer, a razão acaba fazendo besteira, acaba tomando atitude que não devia? Na maioria das vezes, quando a gente age só na emoção, na euforia, a gente acaba se lascando. Então, quando eu tenho muito bem entendido que o meu cérebro funciona por 2 grandes motes, que um é pela minha razão, pelo meu raciocínio, e o outro é pela emoção, pelo meu emocional, eu consigo colocar essas 2 questões em sincronia e faz com que elas trabalhem ao meu favor. Nem tanto de um, nem tanto de outro, vou ponderar isso aí para que eu possa ter mais assertividade nas minhas escolhas, nas minhas ações. E aí existem 4 princípios muito importantes que eu passei estudando, foram 20 horas estudando sobre o cérebro humano para poder eu passar esse vídeo rapidinho para vocês em menos de 10 minutos. Vamos lá, o que é esse primeiro ponto? A nossa autoconsciência. Você precisa entender e conhecer a sua autoconsciência. O que é a autoconsciência? É você estudar a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que se passa pelo seu cérebro, aquilo que se passa por suas razões e por suas emoções. E aí automaticamente isso vai te levar à autogestão de tudo isso. Por quê? Porque quando você tem a consciência desse seu raciocínio, da sua razão, da sua emoção, e você descobre que você tem um outro ponto muito importante, que é a autogestão do seu cérebro, aí você vai conseguir gerir. Se você tem gestão, você vai conseguir gerir as coisas no seu cérebro. Colocar tudo em cada caixinha, colocar tudo em cada lugar, organizar. E tem muitas pessoas que não sabem nem que o cérebro trabalha fundamentalmente nessas 2 questões, emoção e razão, e muito menos a autogestão, que você não vai conseguir desenvolver. Outra coisa importante é a consciência social. Quando você formata a consciência social, você começa a agir de uma forma totalmente diferente. Vou dar um exemplo para você. Você já se deparou com aquela situação que você talvez tinha que apresentar um trabalho, um projeto, ou ter uma reunião séria com alguma pessoa, e quando está só você pensa, você faz aquela fala, fica perfeito, e aí quando você vai falar com uma pessoa, você acaba não se organizando, você fica nervoso, você não consegue concatenar as ideias da forma que você tinha pensado quando você estava sozinho. Isso é o cérebro social. Se você tiver bem esse discernimento do que é o seu cérebro social e que ele existe, você vai conseguir formatar isso e trabalhar o seu nervo, conseguir formatar o seu humor para que você possa falar diante de pessoas, para que você possa apresentar um trabalho, para que você possa se apresentar bem numa entrevista de emprego. Isso se chama cérebro social. Quando você sabe que ele existe, quer dizer, já é uma ferramenta que você tem para poder ativá-lo. Então você vai saber que vai ter essa dificuldade de quando você está sozinho, de quando você está concebendo essa ideia, para quando você for apresentar essa ideia em algum lugar, ou quando você for ser questionado, quando você for estar em contato com outra pessoa. E a outra situação, que é o 4º ponto muito importante, que é o gerenciamento de relacionamento. Tudo é relacionamento com o próximo, é isso mesmo. Quando você vai começar a gerenciar o seu relacionamento com as pessoas, porque você volta na sua autogestão, entende o seu pensamento, entende a forma que você age, e aí você vai conseguir, através do seu próprio raciocínio, através da sua mente, através dos seus pensamentos, entender o pensamento do outro, entender as razões do outro. Isso aí já vai para um outro campo, até para o campo da empatia, que é quando você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, quando você consegue se sentir como a outra pessoa se sente. Mas isso aí eu vou deixar para outro vídeo, que são 3 tipos de empatia, e é muito complexo isso, senão eu vou me alongar muito no vídeo. Então você tem que ter essa gerência de relacionamento, e a melhor maneira, praticando a autogestão, você vai entender e você vai ver que seu cérebro então tem esses 4 pontos. Outra coisa que eu coloquei aqui é a sua capacidade de entender
para poder gerenciar os seus próprios sentimentos. Você tem que entender os seus sentimentos para poder gerenciar esses sentimentos. Vamos lá, um exemplo. Você já viu pessoas que muitas vezes têm dificuldade para sair de uma depressão? Talvez eles nem saiam dessa depressão, passam uma vida inteira sobre depressão, sabe? As pessoas vão tentar ajudar e não conseguem, não superam. Tem gente que chegam até a extremidade de cometer suicídio, tirar a própria vida. E tem pessoas que conseguem passar por situações mais difíceis, situações depressivas, e conseguem se curar logo, sarar logo as cicatrizes, sabe? Conseguem superar logo as dificuldades. Como que você consegue aplicar isso na sua vida? Quando você entende que você tem esses sentimentos, que você domina a sua razão, que você domina a sua emoção, que você consegue fazer uma gestão de tudo isso e organizar tudo isso, você consegue superar melhor as dificuldades. E a depressão advém do quê? Vem da pressão, vem da sobrecarga, vem desse fluxo de informação, vem do descontentamento. E quando você consegue fazer esse gerenciamento, você vai automaticamente se diagnosticar depressivo, que esse é o grande problema. Quando você vê, opa, eu estou aqui próximo a uma depressão, e você entende que existe essa ferramenta, você vai conseguir sair mais rápido disso, você vai conseguir superar isso. Tá aí, muitas pessoas não conseguem entender que estão no estado depressivo, chegam a cometer suicídios, saem fora de si, porque não mantém um bom relacionamento com o seu cérebro, com os seus pensamentos, não dá o devido valor que o cérebro tem, que é o nosso principal órgão do corpo humano. Outra coisa que é importante é não agir sobre impulso. Você já viu quando você age sobre impulso, você age sobre estresse, então? Mais uma palavra só que eu vou usar. Carga alostática. Tem um negócio aí que chama carga alostática, que é a quantidade de estresse que está no seu cérebro. Quando você descobre que existe essa carga alostática, e o que essa carga alostática faz? Ela tira a sua clareza, ela tira o seu discernimento. Então, quando você está sobre forte impacto de estresse, quando você está sobre forte impacto de pressão, você tem que entender que não é o melhor momento, que você não deve tomar decisões, então você não pode se precipitar, porque você vai estar com confusão mental. Quem está com a carga alostática muito acelerada, muito acentuada, essa pessoa, infelizmente, ela não está no seu melhor momento, ela não está com a melhor clareza mental, ela está com confusão mental. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem gerenciar esse estresse, não conseguem entender esse estresse e acabam fazendo o que na própria vida? Tomando atitudes sobre momento de estresse, tomando atitudes sobre momentos de pressão, e aí vocês acabam fazendo decisões que você vai realmente se arrepender depois. E quando você descobre que tem a carga alostática, que você não pode tomar decisão sobre o momento de estresse, que isso está gerando um monte de químicas dentro do seu cérebro, dentro do seu organismo, meu Deus do céu, muda toda a situação. E quando você está também com essa carga alostática muito avançada, muito sobre estresse, muito sobre pressão, sabe o que acontece? Até a sua imunidade baixa, é isso mesmo. Você fica mais receptivo a doenças, a problemas de saúde, ao seu senso crítico que você não consegue tê-lo, o seu senso de humor que vai embora. Então você começa a ter essa conversa com você. Opa, peraí, deixa eu gerenciar esse estresse. Você vai buscar a causa, você vai organizar as gavetinhas do seu cérebro. Outra coisa que eu preciso falar para você aqui. Nossa motivação é o combustível onde a gente encontra o nosso prazer. O que eu estou querendo falar? Lembra que eu sempre falo para vocês que tudo está relacionado muito com o que a gente ama fazer? Porque tudo que você vai fazer, o que você precisa? De motivação. Ser motivado a agir. É isso o segredo de tudo, né? E não desistir. E o que está relacionado à motivação do ser humano no cérebro humano? Aquilo que te causa prazer, aquilo que te dá amor, aquilo que você gosta de fazer. Então as pessoas só conseguem desenvolver boas coisas quando elas estão motivadas e também com frequência através da motivação. Até porque qualquer coisa que você vai fazer, o que vai acabar acontecendo com você? Muitas vezes não vai dar certo, você vai ter dificuldade no meio do caminho e aí você acessa dentro do seu cérebro o seu pensamento e você pensa quando você realizar o seu objetivo, como seria? E aí você cria força, você cria garra, você cria motivação para poder chegar lá nos seus objetivos. Outra coisa aqui que é muito importante, coisas que perturbam o seu desempenho, coisas que perturbam o seu raciocínio e que a maioria das pessoas vive sobre uma dessas coisas diariamente. A primeira é o ócio. O ócio é terrível. O que é o ócio? É a vida entediante.
Tem um monte de gente que está, por exemplo, no próprio trabalho. Ele faz só aquilo que é necessário que ele faça para ele não ser mandado embora. É aquele cara que só faz o necessário, ele vive com uma vida entediada, ele não está bem, ele não está legal. Pessoas que vivem com atividade cerebral sobre o ócio, e a grande maioria das pessoas vive assim, que estão infelizes, estão chateadas e vive remoendo isso dentro de si, ele vai estar com seu desempenho totalmente comprometido, não vai ser uma pessoa que vai ter uma mentalidade avançada, que vai poder conseguir interpretar as coisas de uma boa maneira e dar o melhor de si. A outra coisa é o esgotamento. O que é o esgotamento? Trabalhar sob pressão, trabalhar com muita exigência sobre você. Ninguém consegue trabalhar sob muita pressão. E muitas vezes a pressão não está nem dentro do trabalho. Pode ser uma pressão familiar, pode ser uma pressão de uma dívida, pode ser qualquer outra coisa. Se você estiver sob pressão, você não vai atuar, você não vai conseguir ser uma pessoa ativa e não vai conseguir colocar essa massa cinzenta chamada cérebro para funcionar. Então entenda que os dois grandes inimigos da sua perturbação é o ócio e o esgotamento. Qual que é a prática legal? Como que o cérebro tem que estar colocado? Como que ele tem que estar posicionado? Não é nem no ócio, nem no esgotamento. Ele tem que estar no fluxo. Ele tem que estar girando dentro do fluxo. E isso vai fazer com que você, quando você estiver girando dentro do fluxo, você faça a sua autorregulação. E essa sua autorregulação, ela vai trazer para você a não distração, você não vai se distrair em momento algum, e a alegria espontânea. O que é alegria espontânea? Quando você está fazendo alguma coisa, não tem que você fica sempre motivado. Muitas vezes você vê aquela pessoa trabalhando, aquela pessoa não se cansa, aquela pessoa está animada, aquela pessoa está cheia de energia, aquela pessoa está contagiante. O que é? É porque o pensamento dela está organizado, ela está fazendo uma gestão do seu pensamento e a mente dela está no fluxo, não está no ócio, não está no esgotamento. Então, de forma simples, gente, o nosso cérebro é isso. Vocês viram que eu não usei nada complexo, vocês viram que eu não usei nenhuma palavra científica, e é isso. Mas a única coisa que você tem que entender é que você tem um cérebro, que ele existe, que ele é a máquina mais importante da sua vida. Esse é o manual prático, para você nunca esquecer dele, para você acessar as coisas simples. Como eu disse para você, igual uma televisão. Você não precisa saber os botões que estão lá dentro, você não precisa abrir atrás da televisão para entender como ela funciona, mas o básico você precisa entender. E dê o devido valor ao seu cérebro. Você sabe o que o seu cérebro faz, né? Eu acabei de dizer para você. Ele é responsável pelo seu contato com o seu interior, com o seu eu, onde você vai refluir, vai pensar, vai conversar consigo mesmo. Ele é o responsável para o seu contato com o mundo exterior e ele é o responsável pelas suas ações. Está aqui, ó. O cérebro é o principal órgão dos seres humanos, coordena a ação do corpo e também regula as funções inconscientes, que as funções conscientes eu dei exemplo para vocês, como bater o coração e como respirar. Então assim, gente, fiz uma colinha para mim aqui, porque falar sobre cérebro, eu não sou entendido de cérebro, mas foi 20 horas estudando, lendo, para poder levar para vocês de uma forma dinâmica, de uma forma simples, que qualquer pessoa poderia entender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês possam usar esses mecanismos e essas ferramentas diante das dificuldades que vocês tiverem. Então, não se esqueça, temos um cérebro. Esse cérebro, você não precisa nem saber que ele é de duas partes, não, mas você precisa entender as funcionalidades dele, entender que existe lá dentro a emoção, que existe lá dentro a razão, que esse cara é um super-herói dos organismos, de todo o nosso organismo, porque ele revitaliza, ele revive células mortas, ele cria novas células, ele ocupa esses novos espaços, tá certo? Valorize o seu cérebro, pense junto com ele e faça valer a pena. Aliás, pense usando ele, porque eu acho que tem gente que pensa sem lembrar que o cérebro existe. Se você gostou, vai lá, curte o canal, manda esse vídeo, deixa o seu comentário e também me siga no Instagram, tá certo? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!